Último dia do Sisu, qual a melhor estratégia? Na verdade não tem melhor estratégia, brincadeira, vamos lá. A última parcial saiu hoje pela manhã, né? Você deve estar se perguntando, cara, o que eu faço agora? As notas aumentaram muito. Tá? Então o que eu vou passar aqui para você é uma estratégia que pode ser utilizada em outros cursos. Tá? A primeira delas, exatamente. Às vezes a melhor estratégia é não fazer nada, no sentido de que se você já está garantido numa instituição e tem uma margem muito boa, o que é uma margem muito boa, Lucas? Pô, tem 30 vagas. Tá? Você vem acompanhando as parciais que você tem uns 6, 7 pontos acima do corte. Cara, você está numa posição muito tranquila. Principalmente porque no último dia nós não temos uma variação muito grande. Tá? Ontem, né, para quem é de medicina aí, nós tivemos um grande cenário, que foi o quê? Muita gente acabou migrando para a UFMA, tá? De Maranhão, por quê? Aí eu vou te mostrar o cenário aqui, tá, da UFMA, só para vocês entenderem. Essa planilha aqui está no link da descrição. Ela é basicamente, tem todos os cortes aí, né, que tivemos até agora, em relação ao Sisu, tá? Então nós temos São Luís, Imperatriz e Pinheiro. Tenta entender o raciocínio comigo, tá? São Luís é capital, tá? Mais concorrido, beleza? Então, São Luís, Imperatriz e Pinheiro. São Luís, 50 vagas. O corte está em 794. Ele se comportou muito estável. Então, se você está dentro de São Luís, não precisa fazer nada. Ah, eu preciso ir para Imperatriz, que o corte no interior é menor. Então, para me garantir, cara, não teremos um aumento muito grande aqui, tá? A gente teve um aumento aí de 0,58. Nesse 0,58, às vezes nós temos aí 8 alunos, tá? Não necessariamente isso, mas a discrepância pode ser essa em relação aos alunos. E aí, o que a galera fez? Né? A galera do Brasil inteiro, eu digo, tá? Isso acontece com os outros cursos. Você que tem liberdade geográfica para ir para qualquer curso, o que você pensa no último dia? Pô, eu vou jogar onde a nota de corte está menor, tá? Então, o que todo mundo fez aqui? Além da galera que estava aqui em São Luís, ó, o pessoal que estava aqui abaixo de 793, 794, o pessoal fez o quê? Jogou para vários cursos onde a nota dele poderia dar. E aí, o que aconteceu aqui? Eu já tinha previsto esse cenário com os alunos da minha consultoria, tá? Pinheiro era o mais visado. Por quê? Ele tem 50 vagas, né? 10 vagas a mais do que Imperatriz. E a nota de corte de Pinheiro estava menor, ou seja, a gente tinha tanto a parcial menor quanto 10 vagas a mais. Então, o que todo mundo pensa? Pô, vamos todo mundo para Pinheiro. E aí, o corte aumentou aqui. E sabe o que aconteceu? Apesar de não ter uma variação maior do que a de Imperatriz, pelos testes, né, que eu fiz também e pelos prints que eu recebi, o número aqui dobrou de inscritos. Então, se você ficou numa posição, por exemplo, 200 aqui em Imperatriz, em Pinheiro, se você está vendo esse vídeo, você sabe que é verdade. Muito provavelmente você ficou na posição 600, tá? Com menos vagas, com corte maior, você ficou bem melhor posicionado. E aqui na UFMA esse ano vai rodar bem mais a lista. Então, o primeiro ponto que você tem que entender da melhor estratégia, não é necessário simplesmente ir onde tem o maior corte ou o maior número de vagas, porque se todo mundo pensa igual você segue o efeito manada, que eu falo aqui desde o início do canal, né? Então, estou pensando uma coisa muito lógica, deixa eu raciocinar para ver se isso aqui não é o que todo mundo está pensando. O ideal, claro, é sempre procurar o meio termo entre isso aqui, né? Então, a instituição tem que ter uma quantidade legal de vagas, porque às vezes você coloca numa instituição que tem menos vagas, porém, e a sua posição é melhor, tá? Só que dificilmente ela vai rodar até você, então não faz sentido nenhum, né? Se o seu objetivo é realmente entrar e não ter uma posição bonitinha para tirar um print depois só. Então, esse é o primeiro ponto. Avalie o número, você tem que encontrar o meio termo, tá? Você tem que ver uma instituição. O que é uma quantidade boa de vagas? Cara, para medicina tem que trabalhar com no mínimo 30, tá? Você tem que ter uma margem para rodar. Segundo ponto, ver se a lista roda. Né, tem que ir lá no site da instituição, né, eu sei que tem muita coisa que roda na internet, mas vai lá no site da instituição, verifica, fuça lá, tá? Então, tem que fazer essa análise. E por fim, outro ponto que vocês precisam entender de estratégia, isso vale aqui para você que está no interior, tá? Você percebeu? Se você está no interior, meu amigo, preste muita atenção, dependendo de onde você está, isso vale para todos os cursos. Por quê? Vou te dar um exemplo aqui do que aconteceu no passado, tá? Vamos pegar aqui, ó, deixa eu jogar aqui a UFMT de Medicina para você fazer uma leitura comigo. Olha só o que aconteceu. Vou abrir Cuiabá, né, Sinop e Cuiabá. Você sabe que Cuiabá é a capital, Sinop é uma cidade ali do interior, né, vamos falar assim, onde a nota de corte é menor naturalmente. Tá? Você viu até ali pelas instituições que eu te mostrei de São Luís. E olha só, bem rapidamente aqui. Tá? No ano passado, em 2024, aqui em Cuiabá, nós tivemos tinha um bônus, né? Então 898, 899, 900 e 900.
Porém, essa nota nos décimos aqui diminuiu, né? Uma coisa rara na capital. E aí, em Sinop, e aí interior, tá? Então, se você tá no interior de Minas, né? Se você tá no Rio Grande do Sul ali, naquela região, que não é a Porto Alegre, se você tá na Bahia, se você tá no Rio Grande do Norte, então pensa bem nesses cenários, tá? Rio de Janeiro também acontece. O que pode acontecer? O corte, muito provavelmente no interior, aumenta na chamada regular e às vezes no resultado da última parcial. Então, se eu pegar aqui, ó, Sinop, o que aconteceu com Sinop em 2024? A gente tinha 878 no primeiro dia. No segundo dia já aumentou quase 10 pontos. Ou seja, esse cara de 886, ele estava muito mal posicionado aqui em Cuiabá. Então ele já pensou, cara, eu já vou logo para o interior para me garantir. E ele achou que 886 era suficiente. Daí depois estabilizou. E no último dia, que é esse dia que a gente está vivendo hoje, muita oscilação. É o dia que mais temos alterações, porque está todo mundo buscando a melhor nota, a melhor posição para ficar numa eventual lista de espera. Então esse cara aqui caiu muito, né? A gente teve poucos inscritos por causa do bônus, obviamente, mas ele caiu muito. Então esse cara de 891, ele saiu daqui, né? Ele esperou até o final aqui achando que ia melhorar a posição dele e jogou aqui para Sinop. Ou seja, então você tem lá o FMG em Minas Gerais. O cara fica rodando o FMG até o último dia. Ele vê que não dá mesmo, ele pega e começa a distribuir no estado. Tá? O FRJ, ele começa, apesar da lista rodar muito na UFRJ, a maioria começa a distribuir. Então isso vale para todos os cursos. Então se você está no interior, preste muita atenção, que você pode ter uma surpresa aí dentro do seu estado, tá? Então, mas Lucas, então tem que ir para onde? Para a capital, como esse cara aqui que entrou, ele ficou quietinho? Cara, não necessariamente para a capital, mas aí procurar onde a lista roda mais, caso você vai piorar a posição. De repente buscar um outro estado, se você tem liberdade geográfica. Ou então, não tem muito o que fazer, tá? Você vai ficar ali numa posição, isso é natural. Você faria provavelmente o mesmo cenário. Eu, se estivesse nesse cenário, faria a mesma coisa. Se eu quisesse realmente começar a estudar logo, não quisesse esperar a lista de espera, às vezes, esse candidato aqui, ele já está, ele já está numa situação que ele não aguenta mais cursinho, entendeu? Você nunca sabe a realidade do estudante aqui. Então esse é outro ponto que você tem que prestar atenção. E o terceiro ponto, agora eu vou te ensinar a calcular uma coisa que muita gente deixa passar. Não vou te ensinar para você presumir, né, estimar a sua lista de espera. Aqui no site do Meu Sisu, que eu estou aqui, ó, meusisu.com, você consegue olhar até 2023, todo mundo que entrou, você consegue ver até a nota dos candidatos. Ó, todo mundo que foi classificado ali, né, na lista de espera, né, classificado e também inscrito. Então eu consigo ver todo mundo, ó, tá vendo? Mesmo os que foram chamados, tá? O corte, né, que foi o corte da chamada e também as outras notas. Então eu consigo estimar, aí eu tenho que olhar a quantidade de inscritos que teve, quantidade de vagas, o corte, para fazer um cálculo, para não fazer um cálculo burro, né? Mas eu consigo já estimar minha posição, por exemplo, tá? Agora outra coisa que você não pode deixar de levar em consideração, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui. Ó, presta muita atenção para você fazer o cálculo certo. Vamos pegar uma instituição que tem 60 vagas, tá? E o corte está ali em 775. E você está na posição 80. Beleza? Pode fazer o cálculo que você quiser aí com o seu resultado real aí. E o seu corte, né? Sua nota de corte aqui está em 772. Vamos colocar isso aqui, né? Eu trabalhei com curso de medicina. Você fala assim, caramba, tem, né, 19 pessoas aqui na minha frente, né? Você é o 20º. Tem 19 pessoas na minha frente. Vamos supor que esse aqui seja o resultado final, tá? Ou o que você está vendo agora. É a mesma lógica. Porém, ele faz mais sentido quando sai o resultado, beleza? Mas você consegue fazer uma estimativa. Vamos lá. Tem 19 pessoas. Eu preciso que dessas 60, 19 não façam a matrícula. Quem disse que necessariamente são 19? Cada uma dessas 19 pessoas precisa, no dia 26 até o dia 31, fazer uma escolha entre primeira e segunda opção de curso, tá? Será que as 19 vão escolher a mesma opção que você? Tá? Por quê? O resultado do dia 26 ele é baseado em todas as alterações efetuadas até hoje, dia 21 de janeiro, 23h59. Então o resultado que sai domingo é como se fosse uma parcial. Tá? É como se fosse, se a gente tivesse mais um dia, como se fosse a parcial do dia 22, 8 da manhã. Só que em vez de sair no dia 22, é a última parcial que sai no dia 26. Isso é o resultado. E aí você tem
do dia 26 até o dia 31 aqui para manifestar interesse na lista de espera. Mas vamos supor que você vai dar uma pesquisada, né, ver qual lista roda mais, enfim. E aí no dia 28, você vai selecionar a sua opção lá dentro do site do Sisu. Tem um vídeo aqui explicando exatamente como funciona a lista de espera. E aí você no dia 28, pô, agora eu já olhei aqui as duas, qual que bate das minhas opções, qual que é mais interessante para mim. E eu vou nessa opção aqui que eu tô te dando exemplo, tá? É mais interessante para mim. E aí no dia 28 eu vou manifestar interesse na minha primeira opção, tá? Então eu vou manifestar interesse na minha primeira opção. O que você tem que pensar? Que no dia 27, muita gente já escolheu sua opção aqui também dessas 19. Às vezes, muita gente escolheu a segunda. Você não sabe, não tem como saber, tá? Você tem que estimar isso. Mas então vamos trabalhar aqui. Dessas 19, na verdade, 10 pessoas só escolheram a mesma opção que eu. Então, já não são mais 19 pessoas na minha frente, tá? Então nunca vai ser essa diferença real. Sempre vai ser uma diferença menor do que quando sai o resultado. Porque daí a galera vai para outra opção. Então tenta raciocinar dessa forma que a sua posição, às vezes você olha lá, putz, eu estou na posição 80, tá? Na posição 80, você fala, nossa, não dá, cara, não dá. Cara, na real, você tem 10 pessoas só na sua frente, tá? Numa situação dessa aqui com 60 vagas. Então, conforme você tem essa leitura de interpretação do raciocínio aqui em relação à quantidade de vagas e à quantidade de pessoas na sua frente, você consegue, né, ter uma estimativa bem melhor aí você tem que olhar quantas pessoas rodaram na lista de espera, tá? Então aqui no caso foi 10. Então por isso que a gente fala que às vezes roda muito, por causa desse cenário aqui, tá? É isso, último dia de Sisu, as estratégias são essa, as notas estão bem estáveis, não teremos grandes mudanças. Se você está na capital e está entrando, pode ficar tranquilo que muito provavelmente você vai entrar, não teremos muitas mudanças em relação a isso. Quantidades de cursos com poucas vagas também, dificilmente vai mudar muita coisa, porque a ideia agora é a galera procurar instituições aí que tenham mais vagas, tá? Mais vagas e a nota de corte menor. Se quiser baixar a planilha aqui para fazer alguma simulação, aqui é só de medicina, eu já calculei aqui as notas sem o bônus, né? Coloquei a nota real desse candidato da edição de 2024 para ficar um cenário mais real também. Tá aqui no link da descrição.